Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu, Elisiário Vitoriano, todos os sábados tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres endodontistas, às vezes mais de uma especialidade eles têm, que estão transformando suas vidas, de suas famílias, de suas comunidades locais, através do exercício da nossa gloriosa e querida endodontia. E muito bem, episódio 86, sábado 22 de agosto de 2026, 9 horas da manhã, é o nosso horário, você já sabe. A grande, esmagadora maioria dos nossos episódios ocorreram sempre às 9 horas do sábado. O quadro principal do Talks, né? Sábado às 9 horas da manhã, com algumas sessões fizemos em horários diferentes, por conta da minha programação, da minha agenda ao longo da semana. E muito bem, antes de eu chamar o nosso convidado tem muito repertório. Pega a pipoca, ou então passa o café, senta, não se distraia por nada, porque o que você vai ter aqui nos próximos minutos, você vai ter uma aula de MBA, de negócios, de empreendedorismo, de lição de vida, de casca, tá? Própria pele em jogo. Tudo isso o nosso convidado ele vai nos proporcionar, mas antes de chamá-lo, deixa eu te falar duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o patrocinador oficial deste podcast, o nosso ponto de encontro semanal, é o Endos, um ecossistema de gestão e de educação e inteligência artificial para dentistas, especialmente foi criado para os meus colegas endodontistas, mas hoje nós temos mais de 5 especialidades no nosso aplicativo de gestão e no nosso ecossistema de apoio clínico e educacional através do Endos Club. Se você está nesse momento, se você já está consciente de que não dá mais para ficar só no papel, que você quer organizar rotina, agenda, produtividade, emitir relatórios clínicos assim, ó, em segundos, para você enviar para o seu colega indicador. Então, você vai na descrição do episódio, depois, agora não se distraia. Depois você vai na descrição desse episódio, você vai clicar e conhecer e ver se faz sentido nesse momento. Só entra se você realmente for usar e for fazer sentido para você transformar a tua rotina, deixar ela mais leve, mais organizada, você ter controle sobre os seus números, o quanto você ganha ou o quanto você está deixando de ganhar. Tudo isso você vai conseguir no Endos. E a segunda coisa, eu visto Minimal Club. Então, aqui também, na descrição desse episódio, você vai encontrar um cupom mais fácil possível, Elisiário, sem acento, tudo maiúsculo. Você vai no site da Minimal Club. Então, se você for um endodontista, homem como eu, gosta de praticidade, nem precisa me falar sobre isso. Nos últimos 11 anos, eu passei mais de 50 horas semanais fazendo endodontia. Hoje, a minha rotina é muito mais de empreendedor, tocando negócios digitais, vocês me conhecem, quem me acompanha sabe disso no Instagram, mas a roupa é a mesma coisa, é extenuante, é cansativa, às vezes você não tem que ficar, você não tem para pensar qual roupa você vai colocar, porque às vezes você vai colocar um scrub por cima, você vai colocar o jaleco, então a Minimal Club me veste já há quase 2 anos, então você, com o meu cupom Elisiário, você obtém um desconto maravilhoso para você comprar suas primeiras peças, uma malha básica que não desbota, que não junta bolinha, realmente versátil, que não guarda odor absolutamente nenhum. Você pode usar, você vai lavar, claro, tem um jeito certo de lavar, mas você vai usar por alguns dias e você vai ficar muito satisfeito, eu tenho certeza. Mas muito bem, senhoras e senhores, diretamente da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, eu prometo, vai ser uma verdadeira aula de MBA. O Endodontia Talks tem o prazer de receber Dr. Nader Emini, Araraquara, episódio 86. Dr. Nader, seja muito bem-vindo ao ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Fala, meu amigo Elisiário. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder ajudar as pessoas, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência, né? Tem muita coisa legal aí. Eu acho que vai ser surpreendente. A gente vai falar de endodontia, juntando com empreendedorismo, insights. Vai ter muita coisa boa, bem leve. Eu sei que você tem história, porque você tem uma barba muito boa, muito bonita, e as barba conta história, né, Nader? Para você chegar com uma barba assim preenchida, levou tempo, né? Assim como as melhores coisas na vida, você vai nos ensinar isso. Os melhores frutos que você colheu na odontologia é como uma boa barba, leva tempo, você tem que cuidar, você tem que tratar, enfim. E eu quero começar te perguntando, Nader, antes de te perguntar por que endodontia, eu quero te perguntar por que odonto? Como que ela entrou na sua vida, meu amigo? Nos brinde essa experiência. Foi inspiração de parente? Você viu de algum amigo? Você foi paciente de algum dentista que te inspirou? Conta um pouco pra gente dessa história.
Não, perfeito, vamos lá. Tem um fato curioso já nessa história. Minha primeira graduação não foi odontologia, eu comecei a graduação de Química, bacharelado em Química, e só que eu não estava gostando do curso, eu percebi que eu queria alguma coisa mais para biológicas, eu gostava muito de Química, Biologia. Aí eu pensei em farmácia, só que aí eu tinha familiares que eram dentistas, minha tia, meu irmão. Eu falei assim, poxa, por que não pensar na odontologia? E aí foi quando eu sou original de Barretos, né? É, onde está tendo a festa do peão, esse final de semana, muito conhecida no Brasil e no mundo, né? Mas eu vim fazer minha graduação aqui em Araraquara, na Unesp, né? Uma referência aqui. E aí foi assim que aconteceu a odontologia na minha vida. Foi meio que repentino, mas eu falo que foi o acaso mais interessante que me aconteceu. O acaso mais bonito da minha vida foi fazer odontologia. E como foi a tua preparação, Nader? O que você precisou abrir mão ainda mais jovem do que você é hoje, obviamente? O que você se recorda essas memórias de o que você precisou abrir mão naquela época para você estudar, se preparar e enfrentar o ciclo da graduação? Perfeito. Desde cedo, eu tenho essa lição por conta dos meus pais, né? Que eu pensava muito assim, meus pais são imigrantes libaneses, né? Meu pai e minha mãe vieram do Líbano. Eu nasci no Brasil, mas eles vieram de lá. E eu sempre tive comigo que nada, não existe conquista, dinheiro, qualquer coisa que você almeja na vida, em qualquer sentido, não existe nada fácil. E tudo, absolutamente tudo tem uma renúncia. Cada escolha uma renúncia, já diria aquela música do Charlie Brown Jr., né? Do Chorão na época. E é basicamente isso é muito verdade. Eu percebi que desde jovem, para eu conseguir o que eu queria, eu teria que abrir mão de coisas que os jovens faziam na minha época. E eu queria fazer a Unesp, a odontologia, e fazer uma boa graduação e ser um bom profissional. E eu lembro que, enquanto eu estava na graduação, eu falava com as minhas irmãs, né? E elas falavam, porque aí quando você sair, se você ganhar tanto, sei lá, R$ 2.000, não tô falando que R$ 2.000 não é dinheiro, R$ 3.000 não é dinheiro. Falou, abriu um concurso aqui na cidade de Barretos e quando você formar em Araraquara, vem pra cá que você vai ganhar R$ 3.000 para trabalhar 40 horas semanais. Falei, olha, assim, pode até ser um começo, né? E para eu me preparar para outra fase, mas eu não quero ganhar R$ 3.000 o resto da vida. E para elas isso estava muito bom. Eu, então, na própria graduação, eu já almejava, eu visualizava o que eu queria para minha vida. E visualizar algo, Elisiário, é muito interessante. Quando você visualiza inconscientemente, a sua mente projeta aquele cenário. Isso é realmente muito fantástico. Muito. Deixa eu ver se tem um livro aqui, meu irmão. Ó, quem ensinou isso aqui? Você vai saber. Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala que um dos segredos é esse, né? É o camarada Exatamente. visualizar, ele dormir, ele acordar, enquanto ele está fazendo uma refeição, ele está o tempo todo. Eu já tô lá. A Você minha tem que ser mente. obcecado, né? No bom sentido, obcecado. Sim, 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 sim. Ô, Nader, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você acha que, assim, ó, a vida do imigrante não é fácil, né? As pessoas não tratam muito sobre isso assim abertamente. Quem é um pouco mais observador vê isso, né? Que a vida do imigrante em qualquer país não é fácil. E o que você aprendeu, assim? Os teus pais são empreendedores? Porque eu vejo muito, assim, árabes, judeus, é um povo muito empreendedor. Povo que coloca a própria pele em jogo. Onde esse povo chega, esse povo abre negócios. Eles são muito bons no varejo, muito bons comerciantes. Você considera que houve um background assim da tua família, das experiências que os teus pais puderam te transferir? Sem dúvida, Lisiário. Aqui já vou associar isso com um fato curioso muito da minha carreira, né? Um fato muito curioso da carreira. No começo, quando eu formei, eu fui trabalhar numa clínica que era junto com uma funerária. No mesmo lugar que atendia, era uma clínica popular. Para eu começar, eu ganhava R$ 200 a diária para trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite. E, junto com essa clínica, era preparado os corpos das pessoas que morriam. Eu falei, cara, eu não quero trabalhar num lugar desse o resto da vida, né? E aí, eu falei, poxa, mas tem alguma coisa errada. E pasme você, eu consegui ser mandado embora dessa clínica. Então,
Muitas vezes a pessoa acha que eu comecei jogando em alto nível. Não, eu galguei o caminho que todo mundo galgou. Passei por clínica popular, já fui funcionário público, já fui dono de franquia odontológica. Hoje, além de endodontista, eu sou professor de especialização, de curso de imersão. Então, assim, é muita coisa que eu fiz para chegar nesse equilíbrio, nesse meio termo, que eu acho ideal. E quando eu fui mandado embora dessa clínica, eu lembro uma frase que o dentista, o dono da clínica, me falou, que ele falou assim, Nadre, além de você precisar melhorar tecnicamente, como endodontista, mas ok, eu tava com 6 meses de especialização, eu precisava melhorar mesmo. Até hoje eu preciso. Eu brinco, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem dificuldade, Verdade. porque a gente vai lapidando o diamante. E eu falei, tá bom, então eu preciso melhorar tecnicamente. E ele falou assim, e além de melhorar tecnicamente, você precisa parecer ser um bom dentista. E muitas vezes quando a gente ouve algo, a gente se dói, a gente pensa pelo lado ruim. Ah, ele me mandou embora, eu vou chorar. Ok, você pode chorar, é normal sentir dor, é importante até. Mas eu sempre penso assim, eu tenho o direito de ficar triste, mas eu preciso extrair algo disso. Eu sempre pensei isso na minha vida. E aí, quando aconteceu esse episódio, eu falei, caramba, né? Eu tenho 23 anos, fiz a melhor universidade do Brasil. Na época, a Unesp Araraquara era considerada a melhor universidade do Brasil, junto com a USP Bauru. Sabe, sempre fui esforçado e não tá dando certo as coisas para mim. E o que é parecer ser um bom dentista? E ao mesmo tempo, em paralelo, eu fiz essa analogia com os meus pais. Falei, cara, meu pai sempre foi lá, meu pai, minha mãe, fizeram acontecer, desenrolaram situações, num país que nem é originário deles. Eu nasci no Brasil, estudei em locais bons e como eles conseguiram e eu não. E aí eu comecei a ler alguns livros, e um deles foi o que você mostrou, Os Segredos da Mente Milionária. E meu pai, para você ter noção, no Brasil, ele e minha mãe não tiveram estudo. Meu pai estudou até a quarta série do Líbano. No Brasil, ele só foi alfabetizado. E como todo árabe, ele tinha um negócio, ele tinha um comércio, né? Então ele chegou aqui muito pobre, É com isso meu que eu avô, tô né? dizendo. Mas é um povo especial, diferente, hein? Quando se trata de comércio, de negócio. Eles têm a habilidade mais difícil, o árabe, que é a engenharia humana. Eles sabem lidar com vendas, pessoas, persuasão, armas de comunicação. E isso eu chamo de engenharia humana. E esse é o segredo de qualquer profissão. Qualquer profissão. Quando a pessoa, o nosso amigo endodontista que está aqui, exatamente, entender isso, vai ser a virada de chave. E como eu entendi isso? Um dos livros que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, mas eu falei, ok, eu vou buscar entender o que é isso, parecer ser um bom dentista. Aí eu li um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E esse livro é de 1930, se eu não me engano. E eu comecei a ler vários livros. Eu lembro que eu li uns 10 livros em um mês. E via vídeo no YouTube, li livro e não sei o que. Eu falei, não, agora eu quero entender o que é isso. Mas esse livro, eu pensava, nossa, vai ser um livro idiota, né? De autoajuda, tipo assim, como fazer amigos, seja gentil com as pessoas. Cara, o livro não é nada disso. Nada O livro disso. ele analisa os pilares humanos e de empresários de sucesso e quais são os pilares que eles têm nos negócios e com pessoas para dar certo. E lendo o livro, eu falei, caramba. Aí, sei lá, um capítulo abordava de uma coisa. Aí ele falava, aí eu olhava e falava, nossa, meu pai faz isso aqui. Aí no capítulo seguinte eu falei, puxa, minha mãe e meu pai fazem isso aqui. E aí eu entendi que a habilidade de sucesso deles, de conquistar as coisas, não era técnica, era engenharia humana. E no livro, coincidentemente, ele fala sobre isso, que de 100% do sucesso, 15% é habilidade técnica e 85% é engenharia humana. E aí, como que eu entendi isso? Eu falei, tá, eu preciso transferir isso para o consultório. Tá interessante? Quer comparar a reflexão? Pode continuar. Não, pelo amor de Deus, eu já tenho até uma história minha, porque assim, eu já vi que você foi um cara que também foi transformado pelos livros. Depois eu vou É. contar um pouco da minha história, mas continua, por favor. E aí eu já tô associando e resumindo para encaixar no odonto. E aí eu falei, tá, como eu vou transferir isso pro consultório, pra minha carreira? Como eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer acontecer. Preciso ser um empreendedor. E aí eu falei, tá, então 15% é habilidade técnica. Então esses 15%, ele fala 15% em relação ao sucesso, tá? Não é que você precisa ser 15% bom na endodontia. Lógico, você tem que ser um grande endodontista. Esses 15% eu pensei, é na hora que eu deitar a cadeira, anestesiar o paciente e começar o tratamento.
Os outros 85% vai ser captar esse paciente, fidelizar ele, treinar minha equipe. Na época eu não tinha uma equipe, né? Não tinha condição de ter um funcionário, mas depois, quando eu tivesse, eu saberia como eu queria que ela fosse. É, leitura de mercado, se adequar às necessidades dos consumidores e à experiência de consumo, valor agregado, engenharia humana, várias coisas que estrutural, que são os pilares do sucesso. E aí eu falei, tá, então eu preciso fazer isso. Então eu preciso começar a estudar isso. E aí comecei a estudar, aplicar. Eu falei, tá, por que não fazer isso? E aí eu lembro, Elisiário, já vou começar a dar vários insights aqui. E eu falei, cara, eu preciso ser diferente. Então, na minha cabeça, eu falava assim: eu vou pegar 5 coisas comuns que todo dentista faz e eu vou fazer tudo ao contrário. E aí eu falava, cara, tá bom, então como aplicar isso para endo? Qual que é o medo das pessoas na endodontia? Sentir dor. Elas não querem saber se minha endo é bonita, elas não querem saber se eu uso microscópio. O paciente não entende isso. E eu lembro que quando eu comecei a divulgar endodontia, eu queria documentar meus casos. Eu adorava tirar foto para melhorar, porque a foto te faz melhorar muito. Verdade. Quem gosta de dente é dentista. Esquece. Eu postava o caso clínico, isso aí era para endodontista. Era para dentista no geral. Ok, isso foi muito bom para eu construir autoridade técnica. Mas eu precisava criar autoridade social. E aí eu falei, tá bom, então eu preciso focar também no meu paciente, agregar valor para ele. E aí já vem alguns insights assim, Elisiário. Imagina só, hoje no meu consultório eu só uso articaína. Só uso articaína, basicamente. Vou usar lidocaína em gestante, vai, que é o anestésico para elas. Mas ou se o paciente tiver alguma contraindicação com articaína, algum problema sistêmico, enfim, aí eu vou usar outro anestésico. Mas é só articaína e lidocaína para gestante. Você também, né? Só articaína. Os últimos 8 anos, articaína 95% dos casos, porque os outros 5% é exatamente isso que você falou. É uma gestante, ou então um paciente que já veio com alguma recomendação, enfim. Mas é muito pouco caso, né? Você sabe, né? 95% você resolve com articaína. Exatamente. Só que a cabeça do dentista, eu falo, muitas vezes é minúscula assim, ó. E aí ele fala, mas a articaína é cara. É, eu vou, sei lá, deve estar uns R$ 5 o tubete de articaína. Por aí. Por Eu aí, preciso é. lembrar a taxa lá. Uns R$ 5 o Não, tubete. é quase o dobro. É. A lidocaína deve estar 3 e pouco. R$ 3, 3 e pouquinho. Eu sei que dá essa conta. Eu fiz uma vez lá. Aí o cara fala, não, vou usar a lidocaína que é mais barato. Cara, mas você vai usar 3 tubetes de lidocaína para conseguir ter uma Articaína você perfusão. vai usar um. Você vai usar um. E olha que interessante, aí eu descobri, pensando assim, eu falei, cara, e aí eu comecei a desenvolver coisas minhas. Eu falei, tá, então a articaína potente eu consigo fazer com um tubete. E aí eu dava a troncular de lidocaína, porque eu tinha medo de dar com articaína, e dava um tubete de articaína infiltrativa. Até em molar inferior eu uso infiltrativo, sim. Tô falando da Também, troncular, também. no caso do inferior. Eu falei, A cara, minha você é técnica tão... é igual a sua, troncular mais infiltrativo. Mas ninguém nunca tinha me falado isso. Aí eu falei assim, e se eu usar só um tubete de articaína, porque ninguém gosta da troncular, é uma anestesia que incomoda. E se eu usar só um tubete de articaína na infiltrativa do molar inferior? O resto, ok, vai ser tudo infiltrativo mesmo. Mas tô falando da situação do molar inferior. Funcionou. Eu fiz uma endo com uma infiltrativa de articaína sem precisar da troncular. E o paciente falou, nossa, eu nunca não tive essa dor ir no dentista fazer um canal. Então, olha só, ele não tá vendo, ele não quer sentir dor. Ele não quer saber o que eu usei, se eu tirei foto. E aí, vem vários insights. Aí tu concorda, só antes de você continuar, aí tu concorda que é a mesma lógica, e eu bato muito nisso, que para o paciente também ele não está nem um pouco interessado se é um incisivo, um pré-molar e um molar, porque Exatamente. diabos a gente continua muitos precificando diferente dente. Não Você é faz um cara sentido, do ele não sabe disso. em nenhum sentido, ele só sabe de uma coisa, eu tô com dor, por favor, resolva. Não quero saber se é o primeiro ou se é o último dente na cabeça dele, não quer. Ele quer o problema resolvido, porque preço está vinculado a você gerar valor para resolver um problema. E Exatamente. felizmente alguns colegas estão acordando, porque você também é um cara da matemática, você sabe, eu sei que você entende de precificação também. Você sabe que um cone a mais são centavos. Um pouquinho de cimento a mais é o quê? R$ 1 a mais? Sei lá, mas entendeu? É irrisório É para você irrisório.
menos por um incisivo que pode te dar uma dor de cabeça maior, porque se você errar no incisivo, uma perfuração a nível cervical é pior aonde? No incisivo ou no molar? Meu Deus do céu, no incisivo, vai provocar aquela Sim. reabsorção lá, aquela retração gengival, pelo amor de Deus. Olha o risco, né? Então, é mais ou menos por isso, né? Quebrar esses paradigmas, né? Do jeito que É, você mostrou que quebrou do anestésico, essa também de ficar precificando dente diferente. Não faz o menor sentido, porque o que vale é a tua hora. Quanto é que custa a tua hora? eu ia falar exatamente isso agora. E aí o que acontece? Onde que o dentista erra? Ele fala, eu faço endo, eu não ganho dinheiro. Cara, imagina só, você vai lá, você cobra, suponha, 800, R$ 1.000, não sei como tá a realidade no mercado brasileiro. Vamos pôr R$ 1.000 para arredondar a conta. Você cobra R$ 1.000 para fazer uma endo. E aí o dente tem uma lesão. E aí você vai trocar hidróxido de cálcio lá, supondo que você use essa filosofia. Tem gente que vai fazer injeção única. Outra coisa que eu entendi também, não importa qual irrigante você usa, qual a técnica que você usa, o que importa é o sucesso que você tem. Com É, certeza. o resto é No final vaidade. das contas, sim. No final das contas, E, você tem resultados. Você tem casuística, né, para provar, né? pois é. E aí imagina só, você vai lá. Aí você faz a primeira sessão com hidróxido de cálcio, você vai fazer mais 3 trocas de hidróxido de cálcio. Você vai pôr esse paciente mais 3 vezes na sua agenda, ocupar 3 vezes sua hora clínica. O custo da sua endo fica muito alto operacional. O risco de infecção secundária, de ficar Exatamente. entrando Toda microinfiltrando. vez você pode levar uma bactéria periapse. E aí o que acontece? Uma bactéria resistente, no caso. E aí, cara, não faz sentido. Se você descontaminou na primeira sessão, pôs hidróxido de cálcio bem inserido, fez uma boa descontaminação, vai, deixa o paciente embora. Na segunda sessão você volta, tira e obtura. E aí, essa é a hora de não fazer economia barata. Usa o melhor cimento. Usa um Sealer Plus da MK Life, um H Plus Jet, usa um biocerâmico, usa os padrões, as referências do mercado. Não é hora de fazer economia, porque isso é mínimo. Perto da hora clínica que você ficar aumentando várias sessões, e é mínimo perto se um dia você precisar retratar. É economia porca. E aí eu entendi isso com o tempo. Então isso foram coisas que eu fui entendendo na endodontia, que eu falei, cara, a gente tem que fazer o melhor. E outra coisa que eu entendi que é muito importante, Elisiari, e eu até vi um post seu esses dias falando sobre isso. Tem dentes que você vai salvar impossíveis e tem dentes fáceis que você vai perder. Ou tem aquele dente que você fez perfeita ainda. Linda, descontaminou, agitou irrigante, usou biocerâmico, passa 4 anos o paciente volta com uma lesão. Cara, pode acontecer. Pode acontecer, Pode. já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Meu Deus. Incontáveis vezes. A culpa não foi minha, eu fiz o melhor que eu podia. Eu fiz tudo certo. Então, beleza, vamos reacessar e retratar. Acabou. Então, assim, na literatura, de 5 a 10% dos seus casos vai dar errado. Casos que não tem perfuração, trinca e tal. Casos normais, que Não não tem mais, uma segunda verdade. condição, de 5 a 10% vai dar errado, mesmo você fazendo tudo certo. Então, para pensar, a cada 100 casos, você pode chegar até 10 casos de insucesso. Lógico, aí você está na estatística científica. Agora, se de 100, 50 está dando errado, aí o erro está em você. Sim. Mas, e aí, uma das coisas que a endodontia me ensinou é isso. Cara, não é isso que vai definir meu trabalho. O que vai definir meu trabalho é mais a taxa de sucesso do que a de insucesso. Um dia ruim não define minha carreira. Um caso que não deu certo não define minha carreira. E eu lembro que teve uma vez que eu errei um caso, e eu gosto de falar isso aqui porque é verdade. Eu errei um caso, que era um caso calcificado, a dentista já ia extrair o dente. Aí eu falei, pô, já que você já vai extrair o dente, deixa eu tentar então. Era aqueles casos calcificados assim de endoguide mesmo, assim, sabe? De microscópio, ultrassom, endoguide. Na época eu tava fazendo um endodelivery, falei, deixa eu tentar, fui do meu jeito ali. Depois eu consegui resolver muitos casos assim, mas eu perfurei o dente. Ela acabou com a minha vida. Eu falei, não, mas peraí, você já extraiu o dente. Então, assim, não tá certo. Ok, tá errado de qualquer forma ter perfurado, mas assim, eu perfurei. E ela acabou com a minha vida. E eu lembro, nossa, nesse dia eu fiquei arrasado. Porque assim, a gente que é bom profissional, a gente
sente quando acontece algo errado, ou quando não sai como você quer. E eu fui embora pra casa chorando, falei, acabou minha carreira, e não sei o quê, e bebi, ninguém vai mais confiar em mim. Eu sou, desculpa a palavra, eu sou um merda. Tipo assim, pode dizer, né? E aí, eu falei, caramba, e não tem nada a ver. E eu falei, não, peraí, não é assim, olha o tanto de caso bom que eu já fiz. Olha o tanto de lesão extensa que eu recuperei. Não é assim. E hoje, isso foi em Quanto 2016. tempo levou para você, Nader, se entender isso? Porque claro que depende do temperamento, né? Depende se você é fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Quem é melancólico sofre muito, né? Assim, Sofre o meu muito. temperamento é muito melancólico. Mas que dia virou a chave assim para ti? Eu lembro que essa chave virou há mais ou menos uns 5 anos, depois de um caso que, depois de 5 sessões, um pré-molar, que eu não consegui salvar. E eu lembro que esse caso, Nader, assim, virou a chave. Eu falei o seguinte: não dá mais para brigar com a biologia e com o destino das coisas. E depois desse caso, 5 anos atrás, todos os outros, eu comecei a conseguir desligar, meu amigo. Eu deixava o hospital, o consultório, eu te prometo, eu desligava. Por pior que fosse o caso, mais difícil que fosse, eu aprendi a desligar. Eu lembrava dele no outro dia, 2 dias É depois, isso. ou mesmo quando o paciente voltava na cadeira, aí eu me reconectava a todo vapor para tentar resolver, porque agora estava na cadeira. Mas você, assim, você teve algum momento como esse, assim, uma epifania como eu tive? Esse pré-molar de 5 sessões que, rapaz, olha o seguinte, não vai dar mais para insistir, entreguei para Deus, fiz o que era melhor, e a partir desse dia eu comecei a desligar a minha cabeça quando eu saí do consultório. Você teve um momento, assim, de epifania? Tive sim. E eu vi isso até em outros profissionais, né? E o que você falou é muito importante, Elisiário, porque assim, se você sai do consultório, chega na sua casa, aconteceu alguma coisa naquele caso. Ok, tem solução? É só a gente seguir uma linha. Tem solução? Tem, então beleza, eu penso nisso amanhã. Não É tem isso aí. solução de forma nenhuma, então não adianta eu pensar. A gente fala isso hoje, mas já foi difícil, né? Já foi difícil. Então, assim, cara, se tem solução, tem. E o que não tem remédio, remediado está. Acabou. Então, mas é muito difícil. E aí eu percebi, eu lembro um dia que eu estava conversando com o Dr. Elcio Marcantônio, faleceu em 2017, e foi uma referência nacional e mundial na cirurgia bucomaxila e na implantodontia. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Ele faleceu com 82 anos, era um gênio. Onde ele vai palestrar no mundo, ia, né? Ele era ovacionado. E foi professor da Unesp aqui, titular da cadeira e tudo mais, né? E aí o que acontece? Eu tava falando com ele um dia, entre um paciente e outro, falou, doutor Elcio, caramba, tô com um caso aqui que não vai por nada, não sei o quê, e não repara e tal, tá com uma lesão persistente, eu trato, retrato, e o paciente volta com dor, com lesão. Você não quer fazer uma psectomia pra mim, nesse dente? Aí ele falou assim, não, posso até pensar em fazer. Mas, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim pra mim, ele chama de garoto. Não existe 100% de sucesso na odontologia. Pode ser que eu faça a psectomia e também dê errado. Ele falou, e não precisa ficar se martirizando. Você tem que sentir de não conseguir salvar um dente porque você é um bom profissional. Mas isso não pode acabar com a sua vida. Aí ele falou assim, quantos implantes eu não fiz que deu errado? Quantas vezes a cirurgia de ortognática, que ele era bucomaxilo também, a cirurgia de ortognática que eu fiz, não saiu como esperado. E eu era uma referência no mundo. É lógico que eu tive insucessos. E não foram poucos. E aí, é, é, aí você fala, cara, isso acontece com todo mundo. Eu tô falando com uma lenda da odontologia. Só que as pessoas não entendem que hoje o mundo do Instagram, as pessoas só vão mostrar as coisas bonitas. Ela fala, nossa, isso não acontece com os outros, só acontece comigo. Ah, o Elisiário não tem sucesso no consultório dele, o Nader não tem sucesso. Aprendam de uma vez por todas. Nós temos e teremos até o final da vida. Muitos. Acabou, essa é uma verdade. É só o que a gente tem que fazer é tentar diminuir essa porcentagem. E aí, beleza. Partindo do ponto do raciocínio que eu falei, se você ficar aumentando muito sessões clínicas, sua hora clínica é cara, você perde lucro. Não é que você não ganha dinheiro com a endo, é você que planeja mal a sua carreira. Então, se você quer aumentar, você adora a filosofia de fazer 4 trocas de hidróxido de cálcio, então você cobra um valor pela endo e um valor unitário por cada troca. O cara troca.
Então eu vou cobrar 1.000 na endo e mais 250 cada vez que você for no consultório trocar hidroxicálcio, que é o valor da sua hora clínica mais o hidroxicálcio. Então é isso que você tem. Não é que você não ganha dinheiro com a endodontia, é você que não tá sabendo fazer isso. Aí você fala assim, tá, então, poxa, se eu gosto de fazer em 2 sessões. Na primeira eu ponho hidroxicálcio, na segunda eu finalizo. E eu quero diminuir a chance de ter um insucesso. Então, cara, agita bem essa solução irrigadora com ultrassom, faz uma descontaminação com laser, usa um biocerâmico, diminui a chance disso. E aí, se você tiver um insucesso mesmo assim, você fez o melhor que existia na sua cabeça e na literatura. A culpa não é sua. A culpa é da estatística que tá aí. E por falar nisso, agora que você falou de culpa, de insucesso, de estatística, eu queria conectar e te perguntar o seguinte: você tem assim um momento muito extremo que você viveu na endodontia que você conseguiria, talvez não contar todos os detalhes, se fosse muito difícil mesmo, mas você teve um momento que você pudesse compartilhar com a gente, muito extremo, que talvez fez até te repensar, será que eu devo continuar na carreira da endodontia? Eu tenho alguns momentos extremos, eu acho que você também tem alguma coisa para compartilhar para a gente. Tive, porque, novamente, a gente viu os casos na rede social e fala, caramba, eu não consigo fazer esse caso. O cara lá remove um monte de lima e tem algumas que eu consigo, outras não. Será que eu sou bom nisso? Ah, eu errei naquele caso, tive insucesso. Eu comecei a questionar. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou largar tudo, vou lá, tocar o negócio do meu pai lá, comércio dele, vou ajudar a crescer e expandir aquilo lá. Eu gosto disso aqui, eu gosto de comunicação, vendas, mas eu sou apaixonado pela endodontia. A gente tá falando aqui de empreendedorismo, mas o meu carro-chefe é a endo. Eu ganho dinheiro também com empreendedorismo, mas o carro-chefe é a endo. Eu O que, fiz que você mais de faz? O 15 que anos. você desenvolve, Nader, além de outros, além da endodontia? O que você está Eu, desenvolvendo hoje na sua vida, assim, de... eu já tive curso online de gestão e marketing, carreiras para dentistas. Tenho ainda, mas hoje eu vendo ele mais no orgânico, para quem vem me pedir ajuda e tal. Eu já palestrei, já dei mentorias, já dei cursos presenciais. É, então, eu fiz muita coisa relacionada assim com o empreendedorismo que me deu dinheiro e me deu a visibilidade para o consultório também, de como eu fazer isso aplicar no consultório. Mas meu carro-chefe é ainda, e eu pensei em desistir. Quando aconteceu esses casos complexos tal, e eu não consegui resolver, eu falei, cara, vou desistir. E, e aí eu lembro que conversando com um amigo meu, ele falou, cara, mas desistir é uma opção para quem é fraco. Ele falou assim para mim, numa boa, porque ele era meu amigo, acho que ele queria me dar um choque. Lógico que eu não falaria assim dessa forma com alguém. Ele falou, cara, você já tentou tudo que você podia? Você tentou, você esgotou todas as possibilidades? Na hora que você esgotar tudo, aí você desiste. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa para você fazer ainda. E aí ele virou e eu lembro que ele falou uma frase assim. Ele falou, pô, você parece engenheiro. Você projeta e não executa nada? Mão na massa, vamos lá, vamos fazer um negócio. Eu falei, poxa. Eu falei, cara, isso aí é verdade. Eu parei e pensei assim. Falei, é isso, eu tenho que fazer diferente. E ali foi o start. Execução supera inteligência. Você tem que ser Exatamente. empreendedor, tem que ser executor. Nader, eu acho que a odontologia está dormente, sabia? Eu vou me atrever a essa afirmação. Por quê? Vamos lá. Todo mundo que sai com o CRO, com o número de CRO, já se tornou empreendedor, amigão. E ele não sabe disso. Ou não é verdade? O consultório odontológico é uma empresa. Você decidiu, seja trabalhar para os outros, ser um prestador de serviço, carinhosamente aí, foi alcunhado de delivery, vamos supor, você é dentista delivery, ou você abriu um consultório, ou, enfim, você é uma empresa, você é um empreendimento móvel. Para onde E você sabe por vai... quê? Sabe por quê que as pessoas não entendem isso? É muito fantástico você falar isso. Desculpa até te interromper, mas eu vou falar uma coisa, porque assim, por que é uma empresa? Porque empresa vive do quê? De lucro. Se você falar, eu sou profissional de saúde, eu trabalho por paixão, abre uma ONG e vai atender de graça. Abre uma ONG e vai atender de graça, isso aí. Vai lá pro Missão África lá, cara, é saúde, você cuida de um paciente, você tem que executar um bom tratamento. Lógico que sim, não estamos falando que não é isso. Mas você vive de lucro. Você vende um tratamento, mas você precisa de dinheiro para se manter, para pagar o consultório, seu funcionário, seus custos e sua vida. Então, por isso que é uma empresa. Toda empresa vive de lucro. Acabou. E lucro é fluxo de caixa.
Se você tem uma empresa com fluxo de caixa necessariamente alto, gerar receita, ser mais geradora de caixa, sobrar caixa no final do mês. exatamente. Então, assim, tem empresas que faturam bruto 90 mil e o custo operacional eu falei 100, fatura bruto 100 mil e o custo operacional é 90 mil. E aí você tem uma empresa lá que tem o faturamento bruto de 50 mil, mas o custo operacional é 20. Qual empresa ganha mais? Uma tem Uma 30 empresa de lucro, a outra tem 10. qual tem mais A eficiência. empresa de 50 tem mais lucro. Então, eu falo que faturamento bruto é ego. É ego, pura vaidade. O que importa é dinheiro rodando, é dinheiro em caixa, é fluxo, é superávit ali financeiro. Acabou. É isso. Então, que adianta você ficar, eu faturo 200 mil por mês e gasta 180. Que merda, você tem um custo operacional extremamente alto. Se um dia você quebrar a mão 2 meses, você vai ter 200 mil de prejuízo por mês. Porque o custo operacional dessa empresa... De um mês para outro, né? Não espera. De um É, mês para outro tem a conta, né? exatamente. Então, assim, e aí? E a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente vai ficar doente, a gente não sabe, a gente é humano. Então é isso. E aí isso começou a martelar na minha cabeça. E quando você mais pensa em empreendedorismo, Elisiário, aquilo vira um negócio assim. É o que você falou, a mente projeta. Ela entende que aquilo faz parte de você. E aí é surreal que aí você começa a ter os insights da carreira. Então eu vou falar assim, pô, não tenho vergonha de falar, e não é pra me vangloriar. Mas tem meses que eu bato 3 dígitos fazendo endodontia no consultório. Imagina? Só em É, endodontia. só endodontia. Estamos falando de 100 mil reais. Bruto, ok. Mas tá, quem que faz isso com endodontia? Me fala. Olha, Difícil. são poucos. São poucos. São São poucos. poucos. Porque é muito específica a especialidade. Você fala, eu faço 100 mil com implante. Beleza. O implante, você vai cobrar um protocolo lá, 15, 20 mil, não sei quanto que é, porque não é da minha área. Com metade de procedimentos, metade das horas de um endodontista, o implantodontista faz isso aí. Porque Sim, o mas ticket qual dele é mais alto, né? é mais alto? Mas qual que tem mais ROI? Qual que tem mais retorno? O A que tem Endo. mais retorno é endo, com certeza. A Endo. Em porcentagem de lucro. Não, em porcentagem de lucro, porque gera menos retorno para o consultório, né? Tem mais índice de sucesso. Exatamente. E aí as pessoas falam, eu faço canal não dá dinheiro porque eu sou o patinho feio da odontologia. Não tem nada a ver. Tudo dá dinheiro. Depende da forma como você gerencia esse empreendimento. Dinheiro é consequência do que você agrega de valor e do que você oferece de diferente para as pessoas. Dinheiro não é objetivo, é consequência. Acabou. Na hora que você entender isso, você vai ganhar dinheiro. E nada, lá atrás você falou, né, dessas pequenas modificações, lá atrás que eu digo no episódio, você falou das pequenas modificações que você fez na experiência do teu cliente, do teu paciente. É difícil essa métrica, mas você conseguiu medir assim a eficácia do boca a boca que veio a partir disso? Dessas pequenas Muito, coisas que você fez, por exemplo, de melhorar a experiência na anestesia, de fazer o pós-venda com o teu cliente, de treinar o teu time. O quanto isso muito. influenciou no teu boca a boca, de as pessoas começarem a te mandar pacientes a custo zero, a custo de aquisição zero, o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Ou seja, uma Muito, própria rede dos teus pacientes te indicando. Você muito, conseguiu medir isso? muito, muito. Eu brinco, se você até for ver nos meus posts lá do Instagram, é muito legal, porque isso é uma prova social. Nos últimos vídeos que eu fiz para pacientes, eles comentam, nossa, o doutor Nader é excelente, quem tá com dúvida pode ir, não sei o que, bibi, babá. E aí eu vejo o tanto de paciente falando de mim, que às vezes nem eu lembro, o tanto de vidas que eu já impactei. E é muito bom quando a gente faz esses posts, eles participam, eu falei, caramba, olha que legal. Então, e eu vejo os relatos de pacientes que chegam no consultório, nossa, poxa, eu tava num churrasco na casa do meu vizinho, e aí eu falei que tava com dor no dente, precisava fazer um canal, ele falou pra eu ir em você, porque você trabalhava bem, rápido, não tinha dor, que ele não ficou 3 horas na cadeira. E as pessoas têm a vida, sim, hoje, né? Lógico, eu não vou também fazer as coisas nas coxas, né? Mas se algumas etapas eu puder otimizar, eu otimizo. E aí, e que você deu uma... Aí a gente tava no churrasco, aí ele mostrou a faca de churrasco que você deu pra ele. Então, cara, olha o tanto de coisa somando junto. Aí falou que você tinha TV no teto, então é a TV no teto, é o valor agregado, o tratamento executado sem dor, a anestesia sem dor, então eu uso só agulha extra curta, que a técnica anestésica dói um pouco menos, lógico, tem a mão também. Então, assim, tem várias coisas que eu faço que geram um conjunto
de coisas para gerar essa experiência. E aí eu vejo o retorno deles falando assim, é algo fantástico, assim. Até a Nada. ideia, o negócio dos brindes, só o gancho para não esquecer. Falei, cara, eu não vou fazer uma escova de dente, um kit de higiene bucal igual todo dentista faz. Eu não Ou quero não, ser todo é chato dentista. demais. Eu não quero ser todo dentista. Aí eu fiz boneca, minha logo, faca de churrasco, caneca de cerâmica para ele tomar café. Então é isso. Essa é minha mente um pouco louca. Eu falo que são os devaneios de Agora, nada. agora vamos lá. A nossa audiência, Nada, deixa eu te compartilhar aqui uma informação. Majoritariamente, nós temos aqui a juventude, que é a audiência que assiste e escuta o nosso podcast. Entre 25 a 34 anos. É uma criança, né? Eu tenho Sim. 38, eu tenho 38, acabei de deixar de ser uma criança, né? Eu considero a vida assim, né? A gente tá. Se der tudo certo, nós deveremos ser a geração que mais vai viver, né? Porque Sim. os nossos hábitos de saúde estão melhorando, o acesso à saúde, enfim. Já são quantos anos plantando, meu amigo? Porque isso é importante de falar. É claro, é óbvio. Aí vamos falar aqui as obviedades que precisam ser ditas. É diferente se você já é um super talento e que alguém injeta capital para acelerar o marketing, para acelerar a captação de clientes. Isso é um cenário. Que não Mas claramente é 1%, não é o né? cenário. Exatamente. Claramente, este não é o cenário de você conseguir um sócio muito capitalizado ou você mesmo muito capitalizado para você injetar ali um caminhão de dinheiro e em 6 meses, um ano, você colher um resultado bacana. Claramente, esse não foi o seu resultado. E a pergunta é essa. Você falou com muito orgulho, eu vi nos seus olhos e te dou meus parabéns, em relação a alguns meses com 6 dígitos de faturamento bruto, mas já são quantos anos plantando, meu amigo? É isso que o nosso ouvinte precisa ouvir. Quantos anos você está plantando, você está semeando, você está arando a terra, você está baixando a cabeça, trabalhando 10, 12 horas por dia, que eu sei que você é esse cara também, de 10, 12 horas por dia. Quantos anos plantando? Exatamente. E é isso que eles precisam entender. Sucesso não vem do dia para a noite. Sucesso é trabalho árduo, constância, ter casca. Casca que a gente diz de uma pele ali que vai aguentar um pouco de pancada e resiliência para sofrer em alguns momentos. E ter constância e dureza ali para enfrentar o caminho que não é fácil. E são 13 anos de carreira, 15 mil endodontias feitas. Ano passado eu fiz 1.172 endodontias. Massa, Eu cara. vou te falar, 12 horas de trabalho por dia, 13 horas, muitos deles sem hora de almoço. Tem dia que eu, sei lá, eu tenho 10 minutos de almoço, eu como, sei lá, uma paçoquinha e continuo atendendo. Não existe dinheiro fácil. E é o que eu falo assim, muitas vezes o pessoal com um mês desiste. O Usain Bolt treina 4 anos para correr 10 segundos. E a gente desiste Imagina. com um mês. Então, Uhum. assim, e eu falei, cara, eu não vou desistir. Não é fácil para ninguém. Então, eu tive essa persistência e ver a longo prazo. E mesmo que tudo não tivesse como eu achava que deveria ser, porque tem o tempo para as coisas acontecerem. Sobre a visão humana, sobre a visão profissional, sobre a visão de Deus, tudo tem o tempo para acontecer. E eu falava, cara, eu tenho 9 anos de carreira, eu já tenho, sei lá, 10 mil ends feitos, não lembro o número na época, e eu não ganho dinheiro. E as coisas não estão bem, e eu não construí o consultório que eu queria, porque eu comecei num consultório que era um muquifo, né? Hoje minha clínica é bonita, mas eu falei, eu ainda não consegui comprar o consultório que eu queria. Aí eu fui ver um negócio deu errado, falei, aí você vai se frustrando. E aí, do nada, eu falo que o sucesso, o milagre vem da noite pro dia, do nada, para quem ficou anos. Então, Isso, para quem está preparado. para Você quem tá estava preparado. Você já tinha 60 e tantos livros lidos, não sei É, quantas horas por semana trabalhando, aí chegou e a oportunidade chegou e te encontrou preparado. exatamente. Então, assim, ele aconteceu e foi uma virada de chave que eu vi que minha carreira começou a decolar muito ali em curto prazo, mas depois de 10 anos. Porque eu fiquei 10 anos plantando para colher. E foi com 10 anos que eu falei, agora o negócio tá ficando legal. E aí eu comprei 9 anos. Aí eu comprei a clínica que eu queria, montei do jeito que eu queria, a sala é minha. Hoje eu tenho a casa que eu queria, no condomínio que eu queria. É, e eu entendi uma coisa muito importante, Elisiário, que antes eu vivia para a odontologia. Hoje eu vivo da odontologia.
Ela tem que me dar algo, não é eu que tenho que ser escravo dela. Então hoje, mas para chegar nisso, por muito tempo eu precisei viver para ela. Então, as pessoas não entendem isso. Para você conseguir certas coisas, você vai ter que ter um período de sacrifício. Você vai ter que andar no deserto sem água até você achar a fonte de água limpinha para beber. E não desistir. E aí hoje eu saio 6 horas do consultório, 6h30, vou lá jogar meu beach tênis, vou fazer minha academia, vou ficar com a minha mulher, vou fazer qualquer coisa, um churrasco, qualquer coisa. Eu começo 7 da manhã a trabalhar, mas 6 horas, 6h30 eu paro hoje. Antes eu ia até 11, meia-noite, mas se eu não tivesse ido até 11, meia-noite naquela época e feito muito canal e muita gente me conhecida, eu não estaria saindo 6 da tarde hoje. Então é condição sine qua non. Para eu estar onde eu estou hoje, a condição sine qua non, condição obrigatória foi o que eu plantei. É isso. Então, isso vai se aplicar. Genial, cara. Ó, parabéns, aplaudindo aqui. Isso vai se aplicar em qualquer área da vida. Assim se constrói os bons casamentos, as famílias que prosperam, negócios, enfim, tudo, na verdade, é um preço a ser pago. E, cara, que maravilha você ter deixado isso aqui, tá? Olha, episódio 86, eu falei para vocês, não falei lá atrás no começo do episódio, que ia ser, e era um convidado com repertório, ia ser uma baita da aula de um MBA, de própria pele em jogo. Eu quero te pedir agora, Nader, que você nos dê, meu amigo, 2 lições, só 2. Eu sei que você tem muitas, mas pensa aí em 2 boas aqui. 2 lições que a endodontia te ensinou a transportar para a vida. Coisas que a endodontia te mudou e que você mudou a sua forma de enxergar o mundo e de viver. 2 lições. 2 coisas que eu já até falei durante esse episódio, mas de uma forma bem resumida. A primeira coisa que a endodontia me ensinou foi que um erro não me define, e um erro não define minha vida e minha trajetória. E a segunda coisa é que, mesmo que eu faça tudo certo, tem coisas que não estão no meu controle. Mesmo que eu faça tudo certo, tem coisas que não vão sair como eu espero. E isso, tô falando de endodontia e de vida. Então, um erro na sua profissão ou na sua vida pessoal não te define, desde que você saiba o porquê, desde que seja algo que tenha conserto, algo que não infrinja caráter ético, beleza? E na vida, você não tem o controle de tudo. Nem na profissão, nem na vida. Você fala, eu fiz o melhor que eu podia e não deu certo, porque não tinha que dar. Porque não era para ser seu. Porque aquilo não era para acontecer, por algum motivo X. Então, por mais que você queira algo, 99% das coisas você não vai ter o que você quer. E você vai ter que aprender a lidar com essa frustração. E aprender a seguir. E entender que isso não é sobre você. É sobre vida. Maravilha! Senhoras e senhores, Dr. Nader Emini, diretamente de Araraquara, episódio 86. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso episódio, Nader. Mas eu tenho algumas coisas preparadas para esse final. Surpresa, não foi combinado, eu nunca aviso. Justamente para extrair ainda mais aí... Tem que ser natural. E naturalidade, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui uma cena hipotética. Uma sala de 9 metros quadrados, paredes brancas, 2 cadeiras de madeira. Uma é para você e outra é para um recém-formado. E você tem 1 hora para mentorá-lo. Quais coisas ele não poderia sair dessa sala com você sem ele ficar sabendo para ele começar a carreira dele em odontologia? Se dedique mais que os outros. Abra mão de algumas coisas. Faça o que eles não fazem. Saia da zona de conforto. Tenha persistência. Você vai errar, mas você vai dar a volta por cima. E a trajetória é longa, difícil e sofrida. Então, não acho que é só com você. Isso é para todo mundo, para a vida. Eu acho que era basicamente isso que eu falaria para ele. E foi muito bom. E, por último, para finalizar, eu falar: pense diferente de todo mundo. No sentido técnico, humano, no sentido empreendedor. O mundo é dos diferentes. O mundo não tem lugar para gente mediana. E cerque-se de pessoas que te agreguem algo. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. É o que esse livro aqui ensina, do Seth Godin. Você conhece, com certeza, especialista em marketing.
A peça-chave, você é indispensável? Seja um peça-chave. Basicamente, o que o Dr. Nader falou é para você ser um peça-chave. Diferencie-se, busque coisas, não siga a unanimidade, sempre questione o que é unânime, sempre questione as unanimidades, sempre existe alguma coisa que você pode fazer diferente, como o Nader nos ensinou, que pode te destacar lá na frente. É Nader, isso. agora mais uma. Essa eu também sempre faço no final de cada episódio. E é o seguinte, imagina, meu amigo, que o filme da sua vida, ele já está pronto para ser estreado no cinema, em todas as salas de cinema do Brasil. E você é convidado, Deus te convida a você assistir a pré-estreia. Só está você e ele na sala, e ele te dá uma oportunidade, uma só, de você poder reviver por 24 horas uma cena do filme da sua vida. Que cena você viveria? Essa é profunda, hein? Essa é, Deixa eu... o objetivo é esse mesmo. Cara, eu acho que geralmente eu viveria duas cenas, basicamente. A primeira cena, geralmente as pessoas tendem a lembrar só de coisas boas, né? E na verdade, não, eu gosto de lembrar das coisas ruins justamente para lembrar de onde eu vim e o que me fez estar aqui. A primeira cena foi quando eu tinha um gol bolinha, um gol bolinha 2002. E a primeira cena é quando eu tava no gol bolinha em cima de um guincho, porque ele tinha queimado o alternador. E nessa mesma hora, eu eu fui mandado embora da clínica lá, que tinha os mortos lá, pelo WhatsApp. Então aconteceram duas coisas muito marcantes naquele momento ali, no sentido de, caramba, né? Essa não é a vida que eu quero viver e tal. Uma segunda cena, também, na verdade são três pequenos insights. Na segunda cena, era na época que eu estudava, para a faculdade, para entrar na graduação de odontologia, eu pegava um ônibus para ir para a escola e um para voltar. E às vezes o trajeto era de 1h30, ida e 1h30 volta. Eu falei, cara, um dia eu vou ter dinheiro para comprar um carro legal para eu nunca mais ficar 1h30 perdendo o tempo da minha vida aqui dentro. E eu lembraria dessas duas cenas. E a terceira e última foi quando montei minha clínica, né? Montei o consultório novo. E quando eu tava para começar os atendimentos lá, eu fui lá um dia antes, eu parei, fiquei olhando assim para a sala, olhei para a recepção, aquele consultório que eu visualizei por tantos anos, que tantas vezes me deu ansiedade, querendo que ele chegasse logo e não chegava, porque não era a hora, não estava pronto para aquilo, talvez. E aí eu falei, caramba, quantas vezes eu não pensei em desistir, quantas vezes eu achei que eu era ruim, quantas vezes fizeram pensar que eu era ruim, quantas vezes dificuldades tentaram me derrubar e eu persisti. Eu tô aqui, hoje eu tenho esse consultório, hoje eu tô realizando um projeto que estava na minha cabeça, no meu consciente, no inconsciente por tantos anos. E eu conquistei, hoje eu comprei o carro que eu queria, hoje não tô falando que sou milionário, tá? Mas eu vivo uma vida da qual eu queria. Então essas três cenas aí, mas acho que a última do consultório montado foi a mais marcante, assim. Além da do Gol Bolinha. A do Gol Bolinha. A Gol Inclusive, Bolinha, ônibus e o consultório. o Gol Bolinha. Eu tirei a carteira num Gol Bolinha, viu? Gol, era o chamado Gol Geração 2, né? O Gol Bolinha, né? Isso. Maravilha. Meu amigo Nader, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Você enriqueceu demais aqui a nossa audiência. Cara, foram muitas lições. Eu espero mesmo que quem está nos ouvindo, que vai nos ouvir por muito tempo, esse podcast, se encarga de rodar isso aqui em multiplataformas. Então, por muito tempo, muitos vão chegar, vão cair no teu episódio, vão aprender. Eu espero que eles realmente apliquem, porque uma coisa é certa, né, Nader? A sabedoria vem de duas maneiras. Ou você dá ouvido aos sábios e aplica, ou você vai ter que se ferrar para voltar lá ao que você tinha ouvido. Mas o caminho que mais ensina é a dor. Pois é, pois é. Então, mas eu estou falando para dar uma chance. Olha, você pode ser o sábio que ouviu um sábio e aplicou. E você. Eu brinco. É bem Rapaz, isso mesmo. Eu brinco que eu queria ter visto
aulas como essa, ou episódios como esse, quando eu estava passando pelo processo, eu teria sofrido bem menos. E se Pois você é, conhece alguém que está passando por isso, ou se você está passando, mande para essa pessoa. Ou se com você estiver certeza. passando, ouça de novo esse episódio. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para o Elisiário no Instagram. Me adiciona no Instagram aqui, Dr. Nadremini, tá o arroba aí, que a gente vai ajudar vocês com o maior prazer. Com toda certeza. E assim, eu já me cansei de aprender me ferrando, viu, Nader? Eu não sei você, eu já cansei de aprender me ferrando, rapaz. Ultimamente eu. É que na Mas nossa época não tinha tanta ferramenta. tu também acha que isso é uma tendência? A gente vai errando menos, já percebeu? Em certas Não, coisas, né? em certas coisas sim. E na Por nossa época a exemplo, a gente gente não vai tinha errando tanta menos com ferramenta. dinheiro, né? A gente vai É, metendo menos os pés pelas mãos com dinheiro, com decisões erradas, né? é isso. E na nossa época a gente não tinha ferramentas como essa, Elisiário. Hoje eles têm tudo na mão, cara. Ó, ó que episódio fantástico. A gente, tudo que a gente está falando para eles aqui, são anos se Muitos. lascando para isso. Eles estão pegando 50 Literalmente. minutos aí, ó. É isso Mão, aí. mão É isso aí. beijada. Aproveitem. Meu amigo Nader, no final desse episódio, a palavra contigo de novo. Agradeça a quem você quiser agradecer, dá as suas recomendações finais. E como é que o pessoal. Você já falou, mas repete. Como é que o pessoal pode te encontrar? O teu Instagram, se você tem algum site, se você tem alguma outra solução, alguma coisa. O momento é seu, pode ficar à vontade. Não, só agradecer o convite. Espero que eu possa ter ajudado meus colegas de profissão aí, porque a odontologia é linda, a endodontia mais ainda. Eu quero que vocês todos prosperem e vivam do que vocês amam. Não coloquem a condição que vocês estão hoje de vida associada à profissão. Entendam que é um passo necessário para o próximo nível. O próximo nível, para você chegar lá, você tem que passar por esse. E só quem persiste chega lá. Então, quero me colocar à disposição no meu Instagram aqui para vocês mandarem mensagem. Se precisarem, contem com a gente, comigo, com o Elisiário. A gente já passou por esse caminho, a gente sabe que não é fácil, mas vale muito a pena. Eu quero muito que vocês vivam do que vocês escolheram, do que vocês amam fazer e que vocês possam desfrutar disso com a maior qualidade de vida do mundo. É isso aí. Senhoras e senhores, Dr. Nader Emini, Araraquara, São Paulo, episódio 86, sábado, 22 de agosto. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. Você é um cara extremamente bom de papo, eu tinha plena certeza disso. Agora a gente precisa tirar da internet esse encontro, sentar ou em Araraquara ou aqui em Curitiba, tomar um café e continuar esse papo em outro momento, com toda certeza. E, pessoal, vocês já sabem, o meu arroba está aqui, o arroba do Nader também. Na descrição desse episódio também está o arroba dele também de novo. Então, segue ele, me segue, segue o Tox. E todo esse ecossistema foi criado justamente isso, trazer esses grandes homens e mulheres que estão mudando realmente suas vidas e como eles estão vivendo através da endodontia, através da boa odontologia. Nader, meu amigo, um grandíssimo abraço. Eu realmente espero que a gente tenha a oportunidade de tirar esse encontro na internet algum dia. E para você, nosso querido ouvinte, a gente se encontra no próximo sábado com mais um grande episódio, 29 de agosto, neste que é o nosso ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Um grande abraço e até o próximo episódio.